Paz, amados. Quero ter uma conversa com vocês sobre a hipocrisia das igrejas. Aquele evento mundial que tivemos no ano de 2020, 2021, 2022, era para a igreja, todos os crentes, estarem preparados para aquilo. Mas, como bem sabemos, infelizmente não aconteceu. Teve muita gente que ficou isolado, não lidou bem com esse isolamento. Outros se juntaram quando era proibido e as autoridades interviram. Foi muito desagradável, alguns foram presos porque era proibido se juntar. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Qual a preparação que a igreja deveria ter feito com os fiéis, com os cristãos, com nós que somos crentes? Que foi a partir desse momento que eu comecei a me revoltar. Por quê? Antes desse evento, eu já estava preparado para o que viria. Li a Bíblia 2 vezes. A primeira vez eu li inteira, sem entender muita coisa. Da segunda, eu li com apoio de Deus, com experiência, espiritual, viva. Tá? Então eu não falo da boca para fora. A Bíblia é para ser lida de forma experiencial. Você tem que ler e ter experiência. Pedir para Deus te explicar o que é cada coisa, comprovar se é verdade ou não, caso haja dúvidas, tá? Sim, é para ser questionado. Deus gosta de ser questionado. Deus gosta que faça a prova dele, tá? Porque ele simplesmente é, né? Não interessa se a gente acredita que ele existe ou não, e não precisa de ninguém estar provando que ele existe. Ninguém precisa defendê-lo. O que a gente não pode fazer é negar o nome dele. Mas ele tem poder para se manifestar para qualquer um, assim como ele se manifestou para mim. Eu sou um homem cético, sempre fui, né? E eu era ateu, inclusive. Mas não vem ao caso, né? Ele se manifestou para mim e eu pude ver as experiências, espirituais com meus próprios olhos. E isso me convenceu, porque, como eu disse para vocês, eu sou cético até o dia de hoje. Mas tudo que em relação a Deus, a coisas espirituais, coisas sobrenaturais, eu já não sou tão cético. Mas em relação às coisas do mundo, matéria, sim, isso pode ter certeza. Mas enfim, o que Jesus veio fazer? Criar fontes de águas vivas em cada um de nós. E para que essas fontes de águas em nós jorrem para outras pessoas e criem outras fontes de água viva dentro dessas outras pessoas que vão ouvir, que vão receber a fonte de água de nós. Então se torna uma coisa multiplicável. Todos têm essa fonte de água viva, todos que são filhos de Deus. Era para todos estarem com essa fonte de água viva, se multiplicando cada vez mais. O que é essa fonte de água viva? A palavra de Deus, o Espírito Santo. A palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus veio nos trazer. Como Jesus falou com aquela mulher no poço de Jacó, ele anunciou a água viva para ela, ela recebeu a água viva e saiu pregando a vinda do Messias. Uma mulher que era antes excluída da sociedade, andava vergonhosa, de cabeça baixa, não tinha voz para falar, porque naquela época os judeus oprimiam aquele povo. E ali ela recebeu a água viva do Messias, do Senhor Jesus, e saiu pregando. Se juntou um grande povo ali por certo, e ela saiu pregando o Messias, que o Messias já tinha vindo, que ela tinha encontrado com o Messias. Ou seja, é esse movimento que o Senhor veio trazer. Nós tendo a palavra de Deus dentro de nós, tá? Não somente por intermédio de outro homem. Congregar, assistir culto não é servir a Deus, é ser grato, gratidão e adoração ao Senhor, porque Ele merece, certo? Porém, não é o todo, não é a vida de alguns, da maioria da Irmandade, se resume a assistir culto, e isso para eles é servir a Deus. Não é servir a Deus. Infelizmente não é. É como eu falei, isso é ser grato a Deus, tá? Ser grato. E por misericórdia Ele manda sua palavra e fala com nós. As igrejas e os presbíteros ensinam tudo errado, porque Deus fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E a hipocrisia onde que está? Se você se levanta por força de Deus, Deus fala, a palavra é essa, se levante, vai lá, está na hora da palavra, vai lá dar a palavra. Se você se levanta, eles mandam você sentar porque você não é presbítero, porque isso e aquilo, você tem que ficar quieto, não tem que querer se mostrar ser maior que seus irmãos e tudo mais. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você entendeu? Você está fazendo o que Deus manda, né?
E eles te induzem a ser tímido e adestrado e medroso. É ao contrário do que Deus ordenou ao homem. Quando ele criou o ser humano, ele disse governar sobre todas as coisas. Em que o Senhor Jesus veio reafirmar esse mandamento, essa ordem de Deus, nos fazendo reis e sacerdotes. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Leia. E é afirmado mais de 2 vezes, tá? Se eu não me engano. Mais de uma vez. Esse é o verdadeiro, é a verdade de Deus, o propósito, né? E as igrejas não ensinam isso. Ensinam a gente ficar caladinho, assistir o culto, né? Ir para casa e não se levantar com a palavra. Não ensina a gente ministrar as coisas de Deus aqui na terra. Isso que eu quero ser sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, não só aqueles que são no ministério, que estão no púlpito, tá? Que tem cargo na igreja. Todos nós somos sacerdotes. E também temos que exercer esse poder de rei, porque eles ensinam que a gente é servos e não temos quase escolhas, né? Porque eles colocam a gente numa caixinha e tem que ser assim, assim, assado. Tudo bem, doutrina santa do céu, evangelho, louvado seja Deus. Mas e em relação ao mundo? Como é que é? Temos que nos posicionar, temos que governar a nossa mente, autocontrole, temos que controlar nossa vida, nossa realidade, temos que ter esse controle, essa governança, porque é o mandamento, rei e sacerdote. Não é assim como foi prometido, não é só ser rei no céu, ou ser só sacerdote no céu. Vai fazer o quê? Vamos pregar para os anjos? Vamos o quê? Ministrar as coisas de Deus para os anjos? Não faz sentido? Não é só lá. Aqui também Deus deu instrução para Jesus explicar para nós. O Senhor Jesus deixou instruções antes de partir para o céu. Tá? Então a gente tem que tomar controle sobre a nossa vida aqui, acordar, nos posicionar e cumprir nossa missão na terra. Essa é a nossa missão, ministrar as coisas de Deus aqui na terra. Sacerdote, todos, homem, mulher, todos que se consideram filhos de Deus. Você é filho de Deus quando você cumpre o seu propósito aqui na terra, o propósito que Deus te ordenou aqui na terra. Amados, vou ficando por aqui, se inscrevam no canal. Logo abaixo eu vou deixar um link, tá? Grupo de estudos bíblicos, ensino leitura dinâmica. Vou tirar suas dúvidas aqui em respeito da Bíblia, coisas espirituais. Garanto que eu tenho muito a compartilhar com vocês. Vou estar compartilhando aqui no canal e no meu Instagram. Mas para você que quer mais atenção, quer um acompanhamento pessoal, clica no link aí que você vai ter esse direcionamento, tá? Fique com Deus.